Olá, galera do Aula D, sou o professor Eduardo, seu professor de Química. Vou nessa aula falar das reações químicas, tá? Como identificar as reações químicas, que é um tema muito importante na prova do Enem. Todos os anos e tem lá questões na prova de Ciência da Natureza que vão cobrar de ti se você sabe que tipo de reação que está ocorrendo, se está ou não ocorrendo uma reação química, os tipos de reações químicas que tem. Então acompanhe essa aula e a série dos tipos de reações químicas que existem, tá certo? Bom, bora lá. Falando de reações químicas, tá? O que a gente precisa saber? Primeira coisa, uma reação química é na verdade um rearranjo atômico, onde eu tenho reagentes, né, substâncias, aquelas que a gente chama de reagentes, se convertendo em produtos. Uma coisa muito importante a se saber é que nessa reação não há criação e nem destruição de átomos ou moléculas. O que acaba acontecendo é que os átomos trocam de lugar, eles quebram algumas ligações e formam outras para aquilo que era um reagente se converter em um produto. Bom, como que identifica uma reação química, né? O autor falou que aconteceu alguma coisa, um determinado tipo de fenômeno. Como que eu identifico se aquele fenômeno é ou não uma reação química? A primeira coisa, tá? Se há liberação de energia, calor, luz, etc., né? Como numa fogueira, por exemplo, está ocorrendo uma reação química. Existem várias maneiras de perceber isso, eu trouxe aqui algumas. Formação de gases, de que tipo? Um comprimido efervescente em água, por exemplo, né? Aquele tipo de comprimido lá para antiácido, essa liberação de gases aqui está identificando a ocorrência de uma reação química. Formação de um sólido, um precipitado, que também é um tema recorrente, não só no Enem como nos vestibulares, né? É o que está acontecendo aqui, eu misturei duas substâncias e forma-se um sólido aqui que a gente chama de precipitado. Mudança de coloração, como aqui, por exemplo, esse papel aqui que foi chamuscado, eu percebo que há uma mudança de coloração. Essa mudança de coloração, ela dá a entender que houve ali uma reação química, tá certo? Quando então tem uma mudança de cheiro, de aroma, de gosto, o cheiro mudou, mudou o aroma, mudou o gosto. Um bom exemplo, olha aqui, ó, se você estiver assistindo perto da hora do almoço ou perto da hora da janta, você vai ficar com raiva de mim, mas temos aqui um churrasco, né? Então, compare aquela carne crua com a carne assada, você sabe que o cheiro, o gosto, o aroma modificou, então é que houve ali processos químicos, aconteceram ali reações químicas, certo? Crescimento de um organismo, uma coisa muito importante, tá? Quando tem uma plantinha crescendo até se transformar numa árvore, ela vai crescendo através de processos químicos, tanto é que a fotossíntese é um processo químico, tá certo? Então, crescimento de qualquer organismo vivo, assim como nós também, né, os animais, também acontecem mediante reações químicas. Fermentação. Fermentação, por exemplo, né, aquilo que nós aqui no Brasil gostamos bastante, né, fazer cachaça, por exemplo, fermentação lá dos açúcares da cana, que vão dar origem ao álcool e tudo mais. Processos de fermentação são sim processos químicos. Para que ocorra uma fermentação, tem que estar sim ocorrendo reações químicas, tá? E por último aqui, decomposição de matéria orgânica é algo que também aparece na prova, e essa decomposição de matéria orgânica, para não trazer uma foto desagradável aqui de um cadáver, eu trouxe essas máscaras aqui de zumbi, dando a entender, né, que está ocorrendo uma decomposição. Aí, qualquer decomposição de um organismo vivo vai ser mediante reações químicas, certo? Nenhum desses casos aqui está ocorrendo fenômeno físico, na verdade estão ocorrendo fenômenos químicos, onde ocorrem reações químicas, tá certo? Numa reação química, aqui eu trouxe uma reação onde hidrogênio reage com bromo para formar HBr, que é o ácido bromídrico, ou também chamado de brometo de hidrogênio. Aí eu quero que você perceba o seguinte: eu tinha hidrogênio e tinha bromo, e quando ocorreu a reação química, não teve a formação de nada novo, continua sendo hidrogênio e bromo. O que eu tinha no reagente é o que eu tenho no produto. E as quantidades também, se você não lembra bem do lance das quantidades antes e depois, nos reagentes, nos produtos, assista aquela aula lá de balanceamento que já está postada, tá? Perceba que eu tenho 2 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 2 hidrogênios também, porque é 2 vezes o H. Eu tenho 2 bromos, eu tenho 2 bromos aqui porque é 2 vezes o Br. Então, não só os elementos químicos, né, os tipos de elementos químicos, como as quantidades também são sempre iguais, tanto nos reagentes quanto nos produtos, tá? Eu tenho aqui algumas animações que mostram reações químicas. Eu tenho aqui
esse polímero, que ele é tem um alto poder de absorção da água, ele faz uma reação química com a água e ele cria um gel também muito utilizado em fraldas descartáveis, em fabricação de neve artificial. Né? Esse polímero é o poliacrilato de sódio, e aí você percebe que ele coloca aqui uma aguinha colorida, né? E aí quase que instantaneamente ele forma um gel ali que quando ele vira o copo sequer cai ali o produto. Tem aqui uma representação de uma reação de combustão aqui formando várias fagulhas, né, e faíscas e tudo mais. Então essa produção de luz aqui, liberação de energia é um processo químico também. Tem aqui uma reação muito interessante do sangue com água oxigenada. Né? No sangue existe enzimas lá, existe uma determinada enzima que provoca a decomposição, acelera a decomposição da água oxigenada, e você percebe que uma pequena quantidade de sangue na água oxigenada provoca aquela formação de gases ali, libera bastante oxigênio. É o que está acontecendo aqui, que também é uma reação química. Tem aqui uma polimerização explosiva, que é a polimerização da paranitroanilina. Olha só que troço louco, né? Ali começa a esquentar, começa a reagir, polimeriza, forma esse tarugo ali, aquele polímero grande, a partir de uma pequena amostra de reagente. Inclusive uma reação bastante perigosa que eu nem faço com os meus alunos, porque os reagentes aqui utilizados são meio punk aqui o negócio. Tá? Próxima. Essa é a típica reação de metal alcalino, que são aqueles metais lá do grupo bem da esquerda, do grupo 1 da tabela periódica, com água. E ele vai reagindo com água, ele vai liberando hidrogênio, e esse hidrogênio ele entra em combustão só de entrar em contato com o oxigênio do ar. E aí você percebe que há a formação aqui de fogo, né? É um negócio que é meio perigoso também de fazer, não é algo assim muito saudável de ficar brincando. O metal que está sendo utilizado aqui é o sódio. O sódio, quando reage com a água, ele faz isso. Ele vai produzindo hidrogênio. Esse hidrogênio que ele vai sendo produzido, ele produz. Quando tem uma quantidade necessária, não, uma quantidade suficiente, ele já entra em combustão com o oxigênio do ar. Tá certo? Então, o que você tem que gravar da aula de hoje? Uma aula bem curtinha. Os processos químicos são através daquela conversão dos reagentes em produtos. E tudo aquilo que foi falado ali em termos de vocabulário, né, como que o Enem ele vai falar para você que está ocorrendo um processo químico, tipo, liberou energia, liberou calor, houve produção de luz, produziu gás, ou mudança de cheiro, mudança de aroma, mudança de gosto. Todas essas dicas aí são dicas de que estão sim ocorrendo processos químicos e não processos físicos, tá certo? Se gostou da aula, por favor, curte aí o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aí dizendo se você está se preparando para o Enem, está estudando para o vestibular, estou estudando para o ITA, quero fazer medicina, quero fazer história, quero fazer engenharia, quero saber aí por que você está assistindo a minha aula, tá certo? Um grande abraço, espero que tenha gostado e até a próxima.